como fazer uma bainha impecável. Partindo do princípio, para se ter uma bainha impecável, mexe com toda a estrutura da cortina. Você não tem que se preocupar simplesmente com a bainha que ficou impecável. Todo um trabalho em cima da cortina. É desde o início até o finalzinho para ela ser uma bainha impecável. As medidas perfeitas, né, para a bainha. Veja só. Existem várias maneiras de tirar medidas, como eu já falei também, não existe padrões não, aqui a gente vai fazendo e vendo a melhor maneira. Alguém pode ter feito de outra maneira que também deu muito certo. O que dá certo aqui para ser uma bainha impecável são vários itens. Primeiro, na hora que você vai tirar a medida na casa do seu cliente, você precisa tirar 3 medidas. Se, dependendo da cidade que você mora, para onde é que você vende essa cor. Aqui existem pessoas que só faz a bainha, aqui em Aracaju, aqui no estado de Sergipe, só faz a bainha marcando no local. Ou seja, faz toda a estrutura da cortina, toda a estrutura mesmo, deixa só a bainha por último. Pendura a bainha no local e marca com a canetinha ou com giz a barra. Diminui meio centímetro quando é rente ao chão e faz a bainha. Dessa forma não tem erro, não tem como não ficar impecável. Só que nós sabemos, tem lugares que não dá para você fazer dessa forma, porque são muito distantes, tem gente que vende para fora do estado, então não tem como fazer uma bainha impecável medindo no lugar, não é verdade? Como eu falei para vocês, aqui existe ainda hoje pessoas que realmente fazem a bainha no local. Eu costumo ir fazer a bainha no local, eu com nossa costureira, quando o pé direito é duplo. Quando o pé direito é duplo, aí eu costumo fazer toda a cortina, levar com o instalador, instalar a cortina no local e marcar. Eu até já fiz algum vídeo sobre isso, a marcação no local. Quando você marcar a bainha no local, dificilmente ela não vai ficar impecável, ela fica impecável. Outra coisa que é importante dizer, para mim, quando uma cortina é pé direito duplo, uma bainha impecável, você tem que fazer pelo menos ela dupla. O que é uma bainha dupla? Tem pessoas ainda que não sabem o que é uma bainha dupla, pensa que é a altura da bainha, 2 vezes dupla, não é isso, gente. A bainha dupla, olha só, é quando esse tecido aqui, ele faz 2 voltas aqui dentro, tá? Ele não é simplesmente uma dobra só. Ele vem, dobra e vai pra dentro. Isso é uma bainha dupla, tá, gente? Então, quando é aqui na cidade, a gente não tem problema sobre isso. Dá pra ir marcar no local. Só que, na maioria das vezes, como eu já falei, a gente só marca quando é um pé direito duplo. Porque isso tem... o seu tempo, né? O tempo da pessoa que trabalha com você, tudo isso é custo, né, gente? Que você tem que colocar no papel o custo para depois você não tomar prejuízo sobre isso. Então, o ideal é que você faça sem ser marcada no local. Aí, para você fazer sem ser marcada no local, você tem que ir na casa do seu cliente e tirar no mínimo 3 medidas. Quando eu falo 3 medidas, você tem o espaço inteiro de parede a parede e nesse lado você tira a medida do teto até o chão e anota. No meio você tira a medida do teto até o chão e anota. Na outra lateral a mesma coisa, você tira do teto até o chão. Se for muito extenso, 6 metros, 7 metros, você tira mais. O ideal é que você tire pelo menos de 2 em 2 de 2 em 2 metros essa altura. Então, depois que você tirou todas essas medidas na lateral, no meio e na outra lateral, você vai anotar, principalmente se o cliente quiser uma cortina rente ao chão, tá? Se for arrastando 2 centímetros ao chão, já não tem muito problema em relação à bainha impecável, tá? Então, aí o que é que você tem que fazer? Você tem que seguir a menor altura. Ou seja, se um lado tem 2,60, no meio 2,60, do outro tem 2,61, você vai seguir a altura de 2,60. Sempre a menor altura é a que você vai seguir. Se você vai colocar num trilho, se é um trilho suíço, aqui a gente sempre desconta 2 centímetros.
tá? A gente, por exemplo, 2,60, a gente sempre faz 2,58. Sempre dá certo, sempre dá certo. Agora você tem que seguir a menor altura. E aí outra coisa, a partir de que você fez isso, tirou essa medida certinha, contou esses 2 centímetros, mas isso ainda não significa dizer que você vai ter uma bainha perfeita. Para ter uma bainha perfeita, é toda a estrutura da cortina que vai fazer com que no final tenha uma bainha perfeita. Aí o que é que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Não sei por onde você começa a fazer sua cortina, mas aqui a gente sempre começa a fazer pelo cabeçote, a cortina sempre pelo cabeçote. Aí você vai fazer a entretela. O ideal é que sempre você tenha um ferro à mão, alfinetes e a trena. Eu tô falando isso para quem tá começando. Para quem já sabe a melhor maneira de fazer para que a cortina fique a bainha perfeita, já tá acostumado, então não tem problema nenhum. Então o que acontece? Quando você vai fazer a entretela, que você coloca lá em cima a entretela, o ideal é que na hora que você costura a entretela, você passe o ferro por cima para que fique bem esticadinho, porque isso tem muito a ver no final da cortina. Na hora de fazer a bainha, sair uma bainha perfeita. Então, o cabeçote é um dos itens que tem tudo a ver no final da cortina a sua bainha sair perfeita. Porque se você errar no cabeçote, no local que vai entretela, se você errar aí, então sua bainha nunca vai ficar perfeita. Sua cortina vai ficar trepidando, ela nunca vai ser uma cortina, uma bainha alinhada, rente ao chão. Perfeita, porque lá no cabeçote, se você não tirar todas as medidas corretas, vai prejudicar a sua bainha perfeita, entendeu? Então, vai depender do cabeçote também. Uma trena para estar medindo e um ferro para você estar marcando é a melhor opção para você ter no final um resultado perfeito. É você fazer sempre a cortina passando o ferro no local onde você vai, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês essa cortina aqui. Ó. Essa cortina aqui, se você veja como ela fica alinhada. Aí na hora que você vai pregar, esse estilo aqui, ela é uma colmeia, tá, gente? É um modelo colmeia que vai com deslizante simples aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês verem. Vai com deslizante simples, tá vendo? Olha. Sempre a gente usa um deslizante simples em prega americana, prega macho, prega colmeia, feito essa, tá vendo? E prega simples, também a gente usa esse deslizante simples. No trilho max, sempre um trilho simples, né? Aí você utiliza esse deslizante. Ele é max, ele é redondinho. Eu gosto de usar esse redondinho, gente, porque ele fica fácil na hora de colocar. Tem uns que são quadradinhos, que eu já usei, mas eu deixei de usar porque ele dá mais trabalho na hora de colocar a cortina, tá? Aí o que acontece? Então, aí vai depender, na hora que eu vou montar, isso aqui vai fazer com que, se ficar perfeito isso aqui, se não ficar perfeito, desmanche e faça novamente. Porque se você não fizer um cabeçote perfeitinho, olha, na hora ele vai interferir na sua bainha perfeita. Então, para você ter uma bainha perfeita, você precisa ter um cabeçote perfeito. Porque senão a bainha nunca vai ficar perfeita. E na hora que você está fazendo isso aqui, na hora que você também está colocando o deslizante, aplicando, costurando o deslizante, você tem que ver exatamente o local que você tá deixando, quantos centímetros ou milímetros você está deixando, para que todos
sejam na mesma altura, não fique um mais embaixo e outro mais em cima. Porque se um desses deslizantes aqui ficar um mais embaixo um pouquinho ou mais em cima um pouquinho, a cortina lá embaixo não vai ficar perfeita, a bainha lá embaixo não vai ficar perfeita. Opa! Aqui, ó. Então é isso que eu tava falando pra vocês. E tem a prega wave também, que aí vai interferir na hora de você ter a sua bainha perfeita, vai interferir no local que você vai colocar a fita. Se você não prestar atenção e não pegar a sua trena e medir exatamente onde vai estar a sua fita, no final a bainha também vai ficar trepidando, a bainha não vai ficar perfeita. Então o grande mistério de você ter uma bainha perfeita, você já sabe, é a medida, primeiramente é a medida que você está tirando, e depois a armação do cabeçote, ou seja, toda a estrutura da cortina interfere na sua bainha. Para ter uma bainha perfeita, você precisa ter a estrutura da cortina perfeita. E o que é ter a estrutura da cortina perfeita? Você tem que trabalhar com trena, com ferro e com alfinetes. Para alfinetar, para passar o ferro, para ela ficar totalmente alinhada, não ficar trepidando mais em cima e mais embaixo. Ela precisa ter o cabeçote perfeito, a estrutura perfeita, tá? Eu vou mostrar agora para vocês no jeito que vai montar a fita fácil. Porque hoje está se usando muito tanto a wave quanto a efeito ilhose, né? Se usa uma fita, que essa fita, na hora de montar essa fita na estrutura do cabeçote da cortina, é essa hora que você tem que ter o máximo de cuidado. Que hoje está se usando muito, como eu já falei, a wave, a prega wave, né? Tanto a cortina wave, tanto a cortina efeito ilhose, ela vem com uma fita. Com essa fita aqui, ó. Aí, ou seja, tem o cabeçote, né? E depois tem colocado a fita. Então, vai depender muito, essa parte aqui da fita, de você alinhar perfeitamente. Com o ferro, você vai conseguir fazer que ela fique bem esticadinha, bem arrumada. E depois você coloca os alfinetes, né, gente? E marca com a trena, você vai marcando os centímetros que você precisa para colocar a fita. Aí vai depender da prega que você vai utilizar, do sistema que você vai utilizar ou da prega que você vai utilizar. É o que eu digo, em relação à cortina não existe um padrão. Todo dia as pessoas encontram uma nova maneira de fazer as coisas, né? O que a gente tem que procurar é que realmente a melhor maneira seja a que fique mais perfeita, mais arrumada, mais alinhada, né? Para que você tenha a sua bainha perfeita. Então, concluindo, gente, a bainha, para ser perfeita, mexe com toda a estrutura da cortina. Na minha opinião, uma bainha perfeita tem que ter uma boa altura, né? E se o tecido for um tecido fino, o ideal é que ela seja bainha dupla, né? Que ela venha com tecido e entre o tecido, que dê 2 voltas, né? Se o tecido ele for mais grosso, um tecido mais grosso, não é necessário fazer bainha dupla. A gente ainda faz mesmo sendo grosso, se for alta. Se a cortina for alta, a gente ainda faz, mesmo sendo um linho, a gente faz a barra dupla, que passa o tecido 2 vezes para fazer a barra, para que ela tenha um bom caimento. Então, eu acredito que é isso, né? Para se fazer uma bainha perfeita, mexe com toda a estrutura da cortina, não tem como não. Da medida o cabeçote, eu acho que o grande mistério mesmo da bainha perfeita tá no cabeçote e na medida que você tirou na casa do seu cliente. Então, gente, por hoje é só. Inscreva no nosso canal também, né? E siga nossos vídeos aqui, que tem muita coisa boa para vocês, tá bom? Um beijo!